Olá, seja bem-vindo ao canal de YouTube da Bruno Godoy Advocacia, onde você vai ter o melhor conteúdo sobre leilões de imóveis, assessoria para compra de imóveis, direitos de família e de sucessões. Convidamos você a se tornar assinante e receber todas as novidades do canal. Se tiver um assunto jurídico que gostaríamos que falássemos sobre, mande-nos uma mensagem ou faça um comentário. Tá? Vamos então começar nossa compilação de Reels, tá? Eu vou fatiar e recortar tudo para o Instagram, mas a versão completa eu vou colocar no YouTube. Pergunta: quero me casar com separação total de bens. Como fazer? O assunto de regime de bens ganhou muita fama em razão do casamento de Tiago Nigro e Maria Cardi, que são pessoas com patrimônio elevado e decidiram se casar por comunhão de bens. O regime da lei que seria é o de comunhão parcial. Se vocês se juntarem por outro regime, que pode ser a comunhão total ou separação parcial ou eventualmente regime misto aí, determinados bens não se comunicarem ou outros bens se comunicarem, vocês vão ter que fazer uma escritura pública de pacto antenupcial no tabelião de notas antes de entrar em coabitação. Tá? Nesse documento, que sempre tem que ter orientação do advogado, o casal pode decidir sobre o regime de bens, partilha, criação de filhos, indenização de divórcio, inclusive indenização por falta grave, né? Indenização por traição, ou por causar aí uma situação vexatória em público. Ou seja, se tem patrimônio e vai se casar com qualquer medida diferente do regime de comunhão parcial de bens, consulte o seu advogado de confiança e faça um planejamento patrimonial organizado. Não importa se comunhão total ou separação total de bens, tá? Pergunta: o que é regime de comunhão total de bens? Resposta: o regime de comunhão total de bens é quando todos os bens do casal são divididos, inclusive doação e herança. Tudo pertence aos dois, bens e dívidas. Sim, o assunto ganhou fama em razão aí do casamento de Tiago Nigro e da Maria Cardi, que mesmo que decidiam casar por comunhão total, né? Mesmo tendo um patrimônio elevado, mesmo tendo uma situação que, se você se divorciar, vai ser um divórcio aí muito complicado, muita coisa para resolver, muito acerto para fazer, eles decidiram casar por esse regime. E era o regime padrão que vigorava até 1977, né? A lei 65.1577 regulou o divórcio no Brasil, né? E que foi editado em 1977, começou a ter vigência no Réveillon de 77 para 78, que foi a data que meus pais se casaram. Eles se casaram em 31 de dezembro de 77. Né? Até então, a regra normal era o regime de comunhão total de bens. Aí passou a ser a comunhão parcial de bens, né? Foi aí, inclusive, que foi a lei do divórcio no Brasil, né? Do famoso Nelson Carneiro. Naquela época não se aceitava esse ativismo judicial desvairado que temos hoje. O Brasil foi o quinto último país do mundo a aceitar o divórcio. Né? Mas vamos supor, você quer se casar com comunhão total de bens. Como você faz? Você faz um acordo antinupcial, que se faz por escritura pública, perante aí o tabelião de notas, e aí entra para habilitação. Tá? Você primeiro tabelião de notas, depois entra com a habilitação no Registro Civil das Pessoas Naturais. Sou separado, pergunta. Sou separado, sou divorciado, quero passar mais tempo com os meus filhos. Como fazer? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? O judiciário estabelece que
via de regra, a mãe tem um acesso primário às crianças. E mesmo em guarda compartilhada, tá? A criança vai passar a maior parte do tempo com a mãe. Já tem uma... Se agora você quer, eventualmente, ter mais acesso às crianças, mais tempo com as crianças, não tem saída. Tá? É preciso modificar a guarda dos filhos em nova ação de regulamentação de guarda e visitas. Tá? Pode ser só mudar a guarda ou só regulamentação de visitas. Se for para mudar a guarda, ação de guarda. Se for mudar só visitas, ação de visitas. Se for para as duas coisas, ação de guarda e regulamentação de visitas. Aí o juiz decidirá conforme a idade, as circunstâncias da criança, por exemplo, a idade, né? E aí depende da interpretação do pai, desculpa, a interpretação do juiz sobre o caso prático. Tá? Um motivo que você poderia interpor esse tipo de ação seria, por exemplo, o fato que a criança cresceu. Bebês, normalmente, não pernoitam com o pai. Dificilmente um juiz vai permitir isso. Tá? E aí, eventualmente, a criança cresceu, aí você diz, vou querer ficar mais tempo. Aí tem que ter uma regulamentação de visitas. Tá? Sempre consulte o seu advogado de confiança em situações de guarda, visita e crianças, tá? Que tudo isso vai ter que ser decidido pelo judiciário, seguindo o princípio dos melhores interesses da criança. Pergunta: se o suposto pai não reconheceu o filho, como proceder? Normalmente isso é uma pergunta da mulher, né? Mulher engravidou do cara, do homem, o suposto pai sumiu e não quer reconhecer o filho. E o casal não é casado, né? Porque se fosse casado, aí você teria a paternidade presumida, e aí isso somente poderia ser mudado aí com ação denegatória de paternidade, aí tem que ver vínculo socioafetivo. Normalmente, denegatórias são difíceis de serem julgadas procedentes, né? Justamente por causa do vínculo com o pai, vínculo prévio aí com o pai. Mas não estamos falando de pessoas. Normalmente, investigação de paternidade não é com pessoas casadas. O que você tem que fazer? Se não é casado com o pai da criança, tem que investigar a paternidade. Ação declaratória de investigação de paternidade e pedir para estipular a pensão alimentícia. Aí, se o pai não reconhecer, tem que verificar o caso concreto. E aí, existe uma tese simulada, tá, que a paternidade é presumida. Caso o pai não faça prova negativa de paternidade, não, ou seja, tem que fazer o DNA. Ele só não é o pai se for provado no DNA que ele não é o pai. Aí é possível argumentar que o suposto pai. Agora, em qualquer outra situação, muito provavelmente ele vai ser o pai. Certo? E situações de prova da paternidade são assuntos delicados a serem resolvidos sempre com a maior confidencialidade, são assuntos sensíveis, são assuntos emocionalmente complicados, você sempre deve buscar o seu advogado de confiança. Pergunta: engravidei e consigo identificar o pai. Pergunta: se a moça engravidou e sabe nome e CPF do suposto pai, tem que esperar nascer e pedir pensão? Resposta: não é necessário. Mulher grávida pode pedir alimentos já na gravidez, os alimentos gravídicos. O problema é a prova, né? Fazer a instrução correta, você conseguir demonstrar que ele é o pai, né? E o que dificulta tudo é o fato de que não tem ainda como fazer o DNA, porque o neném está no útero. Aí você
a mulher terá que fazer outras provas para demonstrar a gravidez. Mas, se já tiver uma declaração clara de que é uma evidência sólida de que é o pai, já pode pedir, ainda na gravidez, já os alimentos e já a paternidade. Tá? Situações aí, então, de prova de paternidade são assuntos delicados a serem resolvidos sempre com a maior confidencialidade e você deve procurar o seu advogado de confiança. Terminamos, então, por aqui a nossa sequência aí de Reels desse meio aí do mês de setembro, tá? E muito obrigado para todos.